Acho que começou. Vamos lá, então. A gente parou nesse slide, né? Sim. Sim. Isso. Ok. Continuando, então. Raios X são ondas eletromagnéticas, né? Ou seja, a gente tem aqui, ó, o campo magnético, né, representado, o campo magnético representado aqui em azul, tá aqui magnetic field. Então, ó, isso em azul é a oscilação do campo magnético. Então, ele vai produzir um efeito de onda. Em amarelo é o campo elétrico, né? Então, ele vai produzir um efeito de onda também. Se nós olharmos aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, deixa eu mudar minha canetinha aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó, né? Eles são perpendiculares entre si. O que significa isso? Que forma aqui um ângulo de 90 graus. Ao passo que um oscila para cima e para baixo aqui, o outro oscila para lá e para cá. Então, eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Isso é característico de toda onda eletromagnética, tá? Toda electromagnetic wave, né, onda eletromagnética, ela tem esse perfil. O que muda, por exemplo, de uma onda de um tipo para outro, por exemplo, do infravermelho para o ultravioleta? Apenas esse comprimento de ondas e, como consequência, a frequência. Tá? Os raios X, eles são ondas eletromagnéticas com frequência que vai desde 10 até 10 a 16 Hz até 10 a 19 Hz, né? O que, respectivamente, faz com que a frequência seja de 10 a menos 8 metros até 10 a menos 11 metros. E energias correspondentes, a gente pode fazer aqueles cálculos lá com aquelas primeiras equações que a gente estudou. Frequência, encontrar o comprimento de onda e frequência, encontrar a energia. Então, a energia ela vai de 100 electrovolts até 100 kiloelectrovolts, tá? Então, ó, se nós olharmos aqui, ó, isso daqui é um espectro espectro eletromagnético, né? Aqui eu tenho todos os tipos de ondas eletromagnéticas, né? Então, se eu olhar aqui, ó, eu tenho as ondas que têm grande comprimento de onda. Se a gente pegar aqui, ó, desse ponto aqui, ó, até esse ponto aqui, ó, é um comprimento de onda. Então, ó, a gente vê que isso daqui é relativamente grande, né? Então, é um comprimento de onda muito grande, olha, da ordem de 10 a sexta. O que é 10 a sexta, por exemplo? 10 a sexta é 1 milhão, né? Então, são ondas muito grandes, tá? Aqui, ó, aí depois das ondas de rádio com baixa frequência, né? Então, se eu tenho comprimento de onda muito grande, eu necessariamente vou ter baixa frequência. À medida que eu vou avançando para cá, a gente percebe, ó, que o comprimento de onda ele vai diminuindo, né? Ó, a gente vê a distância aqui, ó, ele está diminuindo. Como consequência, o que acontece com a frequência? A frequência ela vai aumentando, tá vendo? De 10 a sexta, veio para 10 a 12. Então, quando eu caminho aqui da esquerda para a direita, eu estou indo no espectro eletromagnético de ondas de alto comprimento para ondas de baixo comprimento e, consequentemente, de ondas de baixa frequência, tá aqui, ó, já está escrito aqui, para ondas de alta frequência, tá? Então, quando eu caminho para cá, eu tenho ondas de alta frequência. Eu começo aqui, ó, com ondas de rádio, microondas, infravermelho, né? E aí tem a região do visível. Na região do visível, a gente vê aqui, ó, aqui é o vermelho. Então, antes do vermelho é o infravermelho. Infravermelho são ondas de calor. Aí eu tenho a região que o nosso olho é sensível para enxergar, que vai desde o vermelho, passando pelo laranja, amarela, verde, azul, anil e violeta, até chegar aqui no violeta. Após o violeta, né? Após o violeta, aí eu tenho o ultravioleta. Aí daqui para cá, ultravioleta, aí eu tenho os raios X, que são mais energéticos. Depois eu tenho os raios gamas, que são mais energéticos ainda.
e não aparece nessa figurinha, eu tenho os raios cósmicos que são mais energéticos ainda. Então, o nosso estudo ele está limitado a essa região aqui, ó. A essa região aqui, ó. Né? Dos raios X, ó. 10 a menos 8 até 10 a menos 11. Ele colocou 10 a 17, 10 a 21, né? Porque, na verdade, ele pega mais anteriormente. Então, nosso estudo a gente está pegando aqui assim. Só uma observação, tá? Esse símbolozinho aqui significa que você tem radiação. Porém, essa radiação que a gente tem aqui são radiações que não ionizam, ou seja, não fazem mal à saúde. Essa simbologia aqui são radiações ionizantes, então elas fazem mal à saúde. Então, quando a gente, só para exemplificar aqui, ó, quando a gente vai aqui das ondas de rádio até os raios gama, né, aqui a gente tem uma comparação do tamanho dos comprimentos de onda. Começa lá um comprimento de onda do tamanho de um prédio, tamanho de uma pessoa, tamanho de uma formiga, tamanho de um buraco de agulha, aqui tamanho de um protozoário, aí já vem tamanho de um vírus, proteína, átomo e núcleo atômico. Então, bem pequeno. A relação que eu consigo calcular é essa daqui. C é igual, que eu consigo calcular a frequência e comprimento de onda, ou relacionar esses dois parâmetros. A gente já conhece isso daqui. C é igual a lambda vezes F. C, o que é? A velocidade da luz no vácuo. Está aqui, ó. Né? C é igual a lambda, que é o comprimento de onda, vezes a frequência. Se eu quiser calcular a energia é igual ao H vezes a frequência. Quem que é o H? Ele é chamado de constante de Planck. Né? A gente já viu. Vale 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo, ou 4,14 vezes 10 a menos 15 eletrovольт vezes segundo. Nesse caso aqui, a energia ela está em eletrovольt. Né? Então, para calcular, foi utilizado esse H aqui. Tá? E eu posso calcular também a partir do comprimento de onda. Energia, a combinação dessa equação com essa equação, chega aqui, que a energia vai ser igual ao HC vezes HC sobre lambda. Tá? Então, essas são as características dos raios X. Tá? Lembrando que os raios X, tá? Eles variam, né? Eles têm não é só um valorzinho, né? Eles têm uma variação, né? Eles vão desde aqui até essa região aqui. Tudo isso aqui no meio são raios X, né? Então, a gente tem raios X com várias frequências, com vários comprimentos de onda e, consequentemente, com vários valores de energia. Como é que são produzidos os raios X? Né? Essa, sem dúvida nenhuma, é a parte mais interessante aqui do trabalho. Bom, a gente tem um tubo de Coolidge. O que é um tubo de Coolidge? Coolidge vem de resfriamento, né? Então, a gente tem um tubo emissor de raio-x. Como é que funciona esse tubo de emissor de raio-x? Bom, primeiramente, para funcionar um tubo de raio-x, eu vou ter que fornecer, ou eu vou ter que ligá-lo a uma alta tensão. Por que isso? Porque eu preciso, só lembrando, né, uma alta tensão, né, é ter lado de um lado, né, ligar na tomada um positivo e um negativo, né, que seja, não pode ser, eu não vou conseguir um equipamento funcionar com 110, 220, eu preciso da ordem de mais de 1000 volts, né, 10.000 volts, 30.000 volts, né. Então, um tubo de raio-x você não pode tê-lo em casa e ligar na tomadinha, você vai ter que pedir lá para a empresa que fornece energia fazer uma conexão diferenciada, né, para alimentar esse equipamento. Então, você vai fornecer aqui uma alta tensão. Essa alta tensão, você vai ter aqui o polo positivo, né, que esse polo positivo, ele vai ter uma placa que é o ânodo, tá? Então, essa placa é como se eu tivesse uma bateria, tá? Uma placa ou um polo positivo, e do outro lado, né, conectado ao negativo, uma placa com um polo negativo, que é chamada de cátodo, por isso raios catódicos, tá? Bom, a gente tem um filamento aqui, né, que vai fazer com que isso aqueça, né? Então você vai ter uma diferença de potencial muito grande aqui. Esse filamento,
Se eu não estiver enganado, ele é um filamento de tungstênio, mas eu não tenho certeza. São detalhes técnicos que eu não conheço muitos detalhes, tá? Então, quando você aquece, você fornece energia. Opa! Quando você aquece, você fornece energia. Rabisquei aqui à toa. Você fornece energia para o sistema. E aí, o que acontece? Esses elétrons, né, que estão aqui no cátodo, eles estão altamente energizados. E aí, a gente sabe que cargas de sinais opostos se atraem. Então, aqui eu tenho excesso de elétrons, aqui eu tenho excesso de prótons. Negativos e positivos, eles se atraem. E aí, o que acontece? Dessa atração, quando você superaquece aqui, os elétrons eles ficam, digamos, excitados, né? Então, eles são emitidos dessa placa do cátodo para essa placa do ânodo, né? Então, você vai ter aqui um feixe de elétrons, né? Indo do cátodo até o ânodo. Por isso, esse feixe de elétrons nada mais são do que os raios, né, que a gente estudou lá atrás, produzidos pelo tubo de Crookes, né? Então, são os raios catódicos. Então, os elétrons, eles saem daqui e são acelerados, ou seja, eles vão atingir o ânodo com alta velocidade, tá? É claro que tem todo um sistema aqui, é colocado aqui um sistema de focalizador, né? Justamente para que os elétrons eles tenham uma direção preferencial. A gente vê aqui que o ânodo ele é até uma plaquinha curvada aqui, né? Com angulação devidamente estabelecida, né? Quando esses elétrons são emitidos aqui, eles possuem energia, né? Tudo aquilo que tem velocidade, lembra, a gente estudou a primeira equaçãozinha que a gente viu lá, 1 sobre 2, massa vezes velocidade ao quadrado da energia de um corpo. Então, se o elétron ele está em velocidade, ele tem massa, ele tem energia. Então, ele está altamente energizado porque ele é acelerado aqui e ele sai daqui com alta velocidade. Quando esse elétron bate, quando esse elétron colide aqui com o ânodo, né? Dessa colisão, ele vai perder. Se ele colidiu, ele perdeu energia. Cadê essa energia? Né? Nessa colisão, ele tem uma emissão, tá aqui, ó, é emitido um fóton de raio-x, né? Então, esse elétron, ele perde a energia e essa energia faz com que seja da colisão aqui, ó, essa energia faz com que seja emitida um fóton de raio-x, né? Aí depende, né, da camada, né? Esse elétron excitado, ele sai para fora. Quando ele volta, né? Aí vai ter essa emissão. Aí depende da camada, né? Ele pode ir da camada M para a camada K ou da camada L para a camada K. Ele vai ter um K alfa, um K beta, que aí é a quantidade de energia que ele vai ter, né? Essa quantidade de energia a gente já viu numa dessas videoaulas anteriores, né? Que a gente falou do modelo atômico de Bohr, tá? Bom, então eu tenho aqui a emissão de fótons de raio-x, né? O efeito da geração dos fótons de raio-x é chamado efeito Brennstrahlung, né? Isso é um termo alemão, né? Que significa que vem Brenz significa a tradução para travagem. Travagem nada mais é do que frear. E Strahlung, ou Strahlung, acho que é Strahlung do alemão, para a radiação. Então, esse termo, né, raio-x, nada mais é do que frear a radiação, né? Então, o elétron ele é emitido a partir de um freamento que, desculpa, o raio-x ou o fóton do raio-x ele é emitido a partir de um freamento que o elétron sofre nesse processo ao ir do cátodo, da placa de cátodo, até a placa de ânodo. Bom, todo esse sistema, né, eu tenho aqui, ó, só uma rotação, uma explicação. Eu tenho um sistema de refrigeração aqui, né, um equipamento refrigerante aqui. Por quê? Porque isso daqui, como eu tenho uma alta corrente elétrica aqui, isso daqui vai superaquecer. Então, eu preciso ter um sistema de refrigeração.
Aqui ele tem algo que é rotação anódica. Anódica vem de ânodo. Então, essa placa do ânodo, ela fica rotacionando. Por quê? Para funcionar como se fosse uma raquete batendo, né? Para que os raios eles saíssem preferencialmente nessa direção. Né? Lógico, um exemplo, uma comparação totalmente hipotética. Né? Aqui eu tenho um encapsulamento de vidro, né? Por quê? Justamente porque eu preciso ter vácuo, né? Então, se eu não tiver vácuo, eu não consigo produzir os raios catódicos. Então, eu preciso fazer esse encapsulamento de vidro aqui, né? E, obviamente, eu tenho que criar, eu preciso ter uma proteção, né? Para que essa radiação não se perca por aí, né? E essa proteção é feita com um revestimento de chumbo, tá? Então, ó, os raios-x eles não atravessam o chumbo. Então, uma parte da radiação, né, que é emitida aqui, ela não consegue sair, né? Então, ela vai ficar presa aqui porque o chumbo não deixa passar. Ou ela vai ser absorvida aqui pelo chumbo, né? Então, a gente vai ter um sistema de focalização aqui, né? Então, o raio ele vai sair por aqui, né? Naturalmente, o corpo ou o objeto que se pretende fazer vai estar aqui, tá? Bom, os raios X, né? Eles têm uma vantagem muito grande sobre os outros tipos de radiação. Qual é? A partir do momento que você foi lá no equipamento e apertou a teclinha ou puxou a tomada para desligar, acabou. Você pode catar um tubo de raio-x desse aqui, ó, e levar para sua casa que não tem perigo algum, tá? Você pode dormir abraçadinho com o equipamento desse aqui que não tem perigo. O perigo dele é quando ele está ligado. A partir do momento que você desligou ele, não tem mais raios catódicos, consequentemente, você não tem mais geração de raios-x. Tá? Então, entrar numa sala de raio-x não é problema, desde que o equipamento esteja desligado. Tá? Mas é claro, né? Se você for trabalhar num hospital, num laboratório que trabalha com raio-x, o ideal é que você não permita que as pessoas fiquem adentrando lá sem necessidade, né? Porque, eventualmente, se elas criarem o hábito, né, mais cedo ou mais tarde, ela pode entrar no momento que o equipamento esteja ligado e ela pode ser submetida à radiação, tá? Então, ó, o equipamento de raio-x ele vai funcionar somente quando ele estiver ligado. Desligou, acabou, não tem perigo mais algum, tá? Bom, para a gente entender como é que se dá uma formação de imagens no raio-x, eu coloquei uma figura aqui, né, para tentar ilustrar isso para vocês, né? Eu coloquei aqui a sombra, né? Então lá atrás a gente tem o Sol, que é o emissor da radiação solar, no caso, e aqui eu tenho uma árvore entre o Sol e o que, né, e o gramado faria o papel, por exemplo, de placa, né? Então, se a gente verificar, ó, eu tenho uma região, né, que seria essa região aqui, ó. Eu tenho uma região bem mais clara porque eu tenho uma quantidade de radiação chegando aqui muito grande. Uma região mais escura porque eu tenho pouca radiação chegando. Por que eu tenho pouca? Porque o galho da árvore, né, ele está inibindo a passagem de parte da radiação. E aqui eu tenho um pouco mais de radiação, ou um pouco menos, se eu comparar aqui, né, porque são onde estão posicionadas as folhas. Então, são sistemas diferentes. Um não tem nada na frente, um tem algo que é extremamente denso, que no caso é o caule, o tronco, e outro que tem as folhas. Então, a gente percebe que tudo isso é grama, é a mesma grama, mas que a gente percebe a formação com perfis diferentes de coloração, tá? Né? A gente percebe diferentes intensidades de sombra. E numa imagem de radiografia, a gente tem esse mesmo comportamento, tá? Então, a gente percebe, por exemplo, aqui é uma região que você imagina que seja a traqueia do animal, né? No fisiologia animal não é minha praia, né? Mas imagina que seja a traqueia, então é uma região que a gente vê que tem uma abertura aqui, né? Então, ó, a gente tem outra região aqui, por exemplo, que aqui é um tecido, só tem tecido muscular, e aqui um tecido ósseo. Então, são regiões com diferentes densidades de matéria. E aí você tem o perfil, né, que na verdade
numa escala de cinza aqui, o perfil de diferentes concentrações da matéria. Tá? Então, a gente vê até que esse cãozinho provavelmente está sendo submetido a algum tratamento, né? Porque tá aqui o negocinho de fazer vacina nele. Tá? Então, os raios-x, né? Isso daqui seria uma placa. Hoje a gente já tem um sistema que dá imagem digitalizada, né? Então você tem um sistema que recebe uma certa intensidade. Imagina, aqui tem uma intensidade muito grande, aqui uma intensidade menor, aqui no branquinho uma intensidade menor ainda, porque passa menos pela radiação, né? Então esse algo que está lá atrás, devido a essa quantidade ou essa diferença de intensidade que recebe de cada sistema, né, cria esse perfil de imagem. Tudo bem? Bom, algumas aplicações dos raios-x, né? Radiografia médica, a gente tem na obtenção de imagens. Eu nem sei se eu poderia colocar essa imagem aqui, tá? Mas eu coloquei o endereço aqui. Tem um negócio que não pode colocar, né? Obtenção de imagens, né, do corpo humano. Tratamentos radioterápicos ou radioterapêuticos, né? A gente vê aqui, possivelmente tratando um câncer de mama, pelo menos é a ideia que a figura passa para nós, né? Dentro também da radiografia médica, a gente tem na odontologia, olha que maravilha esse dente, meu Deus do céu, né? E a gente tem também na área da veterinária, que também é uma radiografia médica, né? Você pode usar para fazer imagens, né? Até para tratamento também. Bom, além disso, a gente tem a radiografia industrial, né? Essa radiografia industrial, grandes empresas que trabalham com esse tipo de material, com esses tubos aqui, né? É muito comum os tubos apresentarem defeitos, principalmente nos processos de soldagem, né? O pessoal vai lá e trabalha, faz a solda, e essa solda, porque esses tubos aqui, dependendo do tipo de empresa, né? Passa, por exemplo, gás a alta pressão. Então, se você tiver um vazamento de gás aqui, você compromete um sistema, a empresa. Então, precisa ser muito, muito cuidadoso. Então, o pessoal vai lá, solda um tubo no outro. E aí, como é que você vai saber se a solda no interior funcionou? Aí você vem aqui e faz uma imagem utilizando a radiografia, né? Então, peguei a imagem de um tubo aqui, ó. E aí a gente percebe que esse tubo ele apresenta uma fissura. Então, nessa região aqui, ó, esse sistema está comprometido. Então, a empresa já enxergou isso daqui, então ela vai ter que fazer uma manutenção desse tubo, ou uma troca, não sei, já não é minha praia. Tá? Outra aplicação é na área da geologia. Tá? Existe um sistema que assim, os materiais, né, eles interagem com a radiação e dependendo do tipo de interação, você consegue determinar qual material que se tem lá. Só para explicar, mais ou menos assim, se você incide o material num raio-x, se você incide raio-x no material, se esse material for cristalino, o que é um material cristalino? É um material que tem uma estrutura organizacional bem definida, né, bem organizada. Só para a gente ter ideia do que seria isso, seria assim, se você tivesse os átomos organizados como, por exemplo, num pacotinho de macarrão espaguete antes de cozinhar. Você vê que está tudo bonitinho. Depois que cozinha, que você colocou na panela, está tudo bagunçado. Então, quando você tem a estrutura, quando o material se forma, né, com uma estrutura bem organizada, ele é chamado de cristalino, né, que seria o espaguete antes de cozinhar. Quando a estrutura é desorganizada, ele é chamado de amorfo, que seria o espaguete depois de cozido. Então, se o material for cristalino, tem uma técnica que é chamada de difração de raio-x, que permite você descobrir que material que você tem, que átomo, né, que elemento químico você tem ali. Porque ele constrói, cada material ele tem uma identidade para esse processo. Né? Então, como se fosse uma digital. Então, você inseriu o equipamento, inseriu o raio-x lá, o equipamento fez a análise, ele consegue te falar, olha, aqui a gente tem tal equipamento, tal material, e aqui a gente tem outro material. Por que isso é importante? Por exemplo, se for na construção civil, o cara quer fazer uma casa na praia. Não, o cara quer fazer uma casa na praia, mas na praia pode ser uma região rochosa, porque a gente tem as montanhas na beira da praia.
apesar de ser areia, mas embaixo da areia a gente pode ter pedra. E aí ele contrata uma empresa, se for fazer um prédio, se tiver um certo tipo de pedra, sei lá, pedra-ferro, por exemplo, né? Talvez não seja viável a construção, porque é muito difícil o perfuramento, né? Então, você vai lá e só faz um furinho, coloca esse equipamento, né? E coloca esse equipamento e faz essa leitura, essa varredura, tá? Então, tá aqui algumas aplicações nesse caso. O robozinho Opportunity, que fez uma varredura lá no solo de Marte para saber o que tem de material lá. Aqui, um levantador, um pesquisador, um geógrafo. Esse aqui é o equipamento de raio-x, ele parece uma lanterna, assim, tipo um revólver, né? Então, você vai lá, faz um furinho, faz a varredura, ele te fala, olha, aqui tem tais elementos químicos. E aí, a partir daí, ele faz um estudo, né? Ele consegue traçar um mapa geológico do local. Aí ele vai armazenando esses dados aí através de georreferenciamento, enfim, né? Basicamente, a gente tem só mais 9 minutos, eu vou tentar ser mais rápido, né? Basicamente, o estudo, né? Uma aplicação estrutural dos materiais, isso daqui foi o que eu utilizei. Isso é um equipamento de raio-x, como eu falei, ó, ele emite um feixe de raio-x, esse feixe interage com a matéria, tá vendo? Aqui, ó, o feixe, aqui a amostra, e tem uma parte que é refletida. Aí ele detecta esse sinal aqui. Aí tem todo um estudo aqui, todas as equações, aí a gente tem um gráfico desse tipo aqui. Isso daqui é o que eu falei para vocês, é a digital de um certo material. Esse material aqui é um carboneto de silício. Eu trabalhei tanto com essa técnica quanto com esse material no meu doutorado. Então, isso aqui é uma estrutura, um carboneto de silício. E aí ele falou, olha, deu esse perfil, né? Isso daqui é a digital desse material. Então, você tem um banco de dados lá no seu computador, isso daqui está acoplado a um computador, e ele consegue, com base nisso, dizer quais materiais tem lá, tá? Aplicação radiografia paleontológica, você pega uma peça né? Você retira uma pedra onde você tem um fóssil lá, e aí você faz toda a varredura radiográfica dela, e aí consegue formar a imagem daquilo que está lá dentro, sem precisar quebrar a pedra. Se você quebrar a pedra, né, você danifica o fóssil, né? Esse aqui é um fóssil que foi encontrado no Brasil, né? Candidodon e tal, alguma coisa, né? Isso aqui é o fóssil do Brasil. Radiografia em aeroportos, essa aqui a gente vê muito na televisão, né? Aqui é a imagem de um traficante transportando drogas, e aqui uma mala, a gente tem uma arma de fogo, né? Então, é muito utilizado isso daí. Mercado de trabalho, né? As áreas mais promissoras, né? Então, isso daqui talvez não esteja tão atualizado, né? Tá aqui de 2018, né? A gente tem aí salários, né? Aqui é para técnico, eu coloquei para técnico porque, queira bem, queira mal, no segundo ano vocês já podem adquirir, pedir lá na secretaria, não sei como é que são os trâmites lá, né, mas eu sei que tem essa possibilidade, o certificado de técnico, né, e depois de tecnólogo, né. No teto, o Brasil do tecnólogo é R$ 1.974 para os trabalhadores da área da saúde, tá? Mas isso é o teto, quer dizer, é o mínimo, né? Você, quando vai trabalhar, você vai ganhar mais do que isso, né? Obviamente, né? Mas, por exemplo, um tecnólogo industrial, ele vai, em média, 4.700, mas isso varia de 2 a 400 até 7.000. A gente tem um tecnólogo que trabalha na região, eu acho que ele deve ganhar de 12 a 15 pau por mês, tá? Tá. Alguns salários aqui, isso aqui não interessa tanto, assim, para a gente não perder tempo, tá? Depois vocês dão uma olhada lá, vou colocar esse material para vocês. Esses dados são de 2018, tá? Não está tão desatualizado assim, né? Agora, com esse problema na saúde aí, vai saber, né? Atualidades na área, né? Olha que bacana que saiu agora, né? Os cientistas desenvolveram o primeiro raio-x 3 dimensões coloridas. Olha aqui, adivinha de onde é essa estrutura aqui? Né? Esse é o pulso de uma pessoa. A gente vê o relógio aqui, o pulso, né? A gente vê todos os ossinhos aqui que vão formar a mão do cidadão, né? Então, isso aqui é um raio-x em 3 dimensões. Isso aqui eu retirei de uma reportagem do portal G1. Tá? Eu procurei esse equipamento aqui, eu não achei. Só achei lá nessa reportagem do G1. Até coloquei um link aqui para a gente ver que é de lá.
Então, tá aqui, ó. Isso aqui eu não sei, me parece ser da coluna vertebral, né? Não manjo muito essa parada aí de fisiologia. Equipamento de tomografia, né, que pode ter utilizando o raio-x, né? Então a gente tem aqui, ó, imagem de tomografia computadorizada craniana, né? Então, e esse equipamento ele vai fazendo, ele vai cortando, vai fazendo fatias, né? E essas fatias depois, dependendo do software, ele consegue produzir uma imagem em 3 dimensões, tá? Equipamentos portáteis, o que eu falei para vocês, na geologia, tá? Então, tá vendo aqui, ó, ele vai fazendo a varredura, né? Coloquei aqui a ideia da pedra, que ele determina mais ou menos o que pode ter de material ali, né? O estudo dos fósseis, eu coloquei um aqui, na verdade foi esse, não, esse aqui foi nos Estados Unidos, né? Eles conseguiram achar um fóssil lá, né, através da utilização dos raios-x, né? E aí, ó, ele permite ver elementos químicos que possuíam no fóssil, né? Então, esse fóssil ele vai estar petrificado, né? E aí ele petrificou, ele passa a ter uma estrutura cristalina que é totalmente possível de se fazer a varredura e encontrar quais são os elementos químicos presentes, tá? Esse aqui é um artigo de 2010, tá? A gente tem aqui, ó. Equipamento portátil de raio-x, né? Está sendo bastante utilizado aí na área da saúde, tá? Nossa, tem alguém entrando aqui. Josiane, meu Deus, agora. Continuando, então. Equipamento portátil, né? Para fazer raio-x de bucal, né? Eu sei que existem dentistas que não tem lá o equipamento na clínica, então ele agenda a presença de um tecnólogo, o tecnólogo que é o portador, né, o detentor do equipamento, aí ele vai lá e faz a varredura e passa a imagem, faz o raio-x, já passa a imagem 1, 2, 3 vezes, e aí ele recebe pelo serviço. Ficou aqui, equipamento veterinário portátil. Acho que não é um animal essa moça para escrever veterinário, mas tudo bem. Né? Equipamento policial portátil, né? A gente tem aqui equipamento policial portátil, também já é uma atualidade, né? A gente vê aqui, ó, a pessoa, né, fez a varredura, conseguiu detectar, né, que ela tinha algo escondido no corpo, né? Inclusive aqui uma arma, né? Bom, pessoal, o nosso tempo está terminando já, 2 minutinhos aqui, tá? Era isso. Eu vou deixar vocês fazerem algumas perguntas, né? Se for o caso, se não, podem me mandar lá depois. Mas antes que eu esqueça, eu queria fazer uma foto lá da galerinha, tudo bem? Quem tiver, eu queria, antes do nosso tempo acabar, pessoal, depois vocês podem me mandar a dúvida lá no WhatsApp. Abram as câmeras de vocês para a gente, quem for disponível, né, que estiver em casa, que estiver vestido, né? De repente está em casa, está pelado lá, que aí eu vou abrir a tela aqui para sair o rostinho de todo mundo, eu vou fazer uma foto para mandar para a Fabrícia, tá?